como você acabou de falar de mercados populares, aí a gente pensa assim, que deveria ser isso? Como assim, mercado popular? Tipo uma feira? Não, o mercado popular é com preço mais barato? Seria o quê? Ô, Isabel Mega, o que você soube sobre isso, hein? Foi apresentada, então, ao presidente da República essa modalidade, chamada de mercado popular. Mas ele não aceitou. Tipo assim, já rolou como é que fala? Já Certo, né? cortou na raiz o negócio. Mal chegou, já negou, é isso? É exatamente isso. Descartado pelo Palácio do Planalto. Assim, terminantemente, Elisa. E você sabe qual que é o motivo? Orçamento. Não tem dinheiro para você bancar a criação de mercados populares. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem sido muito bem claro em relação a isso. Essas medidas não são medidas que devem mexer ali com o espaço fiscal, porque ele não existe. Então, o governo tem que tomar outro tipo ali de avaliação, pensar em outras ideias que possam trazer ali uma consequência em relação à redução do preço dos alimentos ou do acesso aos alimentos, mas sem criar ali interferências diretas, intervenções artificiais que possam representar ali um pouco mais a mão do Estado em relação a isso, que é o que preocupa bastante o mercado. Então, em relação a essa ideia, né, o que seria essa rede de mercados populares que chegou a ser levantada principalmente pela Conab, mas que encontrou ali bons olhos também do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Seria igual que a gente tem farmácia popular, que você consegue ali acesso a medicamentos a preços mais baixos. Então, a ideia era fazer isso também, trazendo, né, essa possibilidade desses mercados para áreas mais periféricas, mas isso exigiria dinheiro e, neste momento, não é uma ideia que vai ser encabeçada, tá? Então, descartada. Inclusive, as informações que eu tenho são no sentido de que nem nas reuniões de ontem eles chegaram a discutir isso. E aí, Elisa, eu lembrei muito de você, porque ontem, ao me chamar, você falou, mas Isabel, Lula vai se reunir só na segunda-feira com os ministros, não é urgente? E aí eu comentei, não, mas eles estão se reunindo internamente. Você viu que na agenda surgiu um encontro com o presidente Lula ainda ontem à tarde e hoje tem esse encontro. Então, sim, é urgente, tanto é que o presidente da República tem chamado esses ministros, porque não dá para esperar. E aí a próxima expectativa, imagino que você está com essa pergunta na cabeça, é se vai sair alguma coisa dessa reunião. O que eu consegui colher de percepção é de que possivelmente não, porque você ainda tem que ouvir os setores. Então, são discussões que ainda podem levar mais um tempo. Não tem muita gente esperando grandes anúncios não, viu, Elisa? Eles querem, de fato, formatar melhor. Mas, dependendo do nível de urgência, se o presidente Lula eventualmente bater o martelo sobre alguma dessas medidas, sim, a gente pode ter, eventualmente, a fala de algum ministro lá no Palácio do Planalto, até para dar uma resposta, porque o governo está sentindo a necessidade de trazer uma reação. Dois motivos principais em relação a isso na minha leitura, Elisa. Um motivo é que a gente está vindo na esteira da crise do Pix, que abalou muito as estruturas do governo. Então, o governo está preocupado. Essa questão dos alimentos terem mudança em relação ao prazo de validade, que o governo já trabalhou rapidamente para negar, isso poderia ter dado um potencial ali para você espalhar fake news e elas começaram a aparecer ali na internet. Não ganhou a proporção que ganhou em relação à situação do Pix, que o governo conseguiu agir rápido para desmentir, dizer que isso não é da nossa cultura, que a gente não cogita isso. E o outro ponto, Elisa, é que de fato, né, há um risco eleitoral. O presidente Lula foi muito bem claro, a gente já está olhando lá para 2026, esse olhar não é somente da oposição. O Palácio do Planalto também está olhando, está começando a pensar com mais carinho reforma ministerial, convocando ali alguns nomes do Congresso Nacional para debater isso, porque essas conjugações para a reforma ministerial, essas construções de apoio, colocam mais partidos ali com pleitos atendidos dentro do governo e isso também pavimenta terreno para você construir essas alianças para 2026. Então, é um risco muito grande do ponto de vista eleitoral também, o presidente Lula não trazer uma resposta em relação a essa questão da alimentação, porque ele próprio fez esse diagnóstico aos ministros de que está tudo muito caro.